Boa noite aos caros telespectadores, muito obrigado pela confiança e também por serem fiéis ao nosso canal. Eu sou José Sebastião, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Parlamento. Hoje vamos abordar um tema que está em pauta nacional, um tema bastante importante. Vamos abordar o tema relacionado à nova divisão administrativa de Angola, que foi aprovada e regulada pela lei número 14/24, 5 de setembro, a lei que revoga a lei anterior, que é a lei 18/16, de 17 de outubro. E hoje, para esse debate e discussão, nós temos 3 deputados, aos quais passo a apresentar. Temos o deputado Higino Pinto, que é economista, mas hoje nas vestes de deputado para esta conversa acadêmica e também pedagógica. Seja bem-vindo e muito obrigado. Obrigado eu, mais uma vez, pelo convite e muito boa noite aos nossos telespectadores ou então aos seguidores da página. Temos também conosco o doutor, ele prefere não ser chamado de doutor, mas ainda assim, por força do hábito, temos então o João, ele que é líder associativista e também ambientalista. Boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Ok, boa noite a todos os caros espectadores e mais uma vez obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Está conosco também Giovanni Gil, acadêmico e também um estudante de Direito, não é assim? Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E hoje, então, o nosso painel está composto por essas 3 entidades, às quais agradecemos. Aos nossos telespectadores, antes mesmo de nós começarmos com o nosso debate, vai aqui o convite de continuarem a seguir as nossas páginas. Estamos no YouTube, estamos também no Instagram, TikTok e no Facebook. Entrem em contato com o nosso departamento comercial para agendarem a publicidade dos vossos produtos e também nos ajudarem a crescer. Somos um canal novo e queremos somar e crescer com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Prezados deputados, sintam-se à vontade para exporem e esgrimirem as vossas opiniões em torno do tema. Eu vou começar com o caro deputado Higino Pinto. Quando olhamos para a nova lei da divisão administrativa, que é a lei número 14/24, a gente nota algumas diferenças em relação à lei que foi revogada. No essencial, nós temos um acréscimo do número de províncias, nós temos um acréscimo do número de municípios, comparadamente à lei passada. Será que esta questão resolve de per si as necessidades da administração pública em Angola? Bom, mais uma vez boa noite e obrigado pelo convite. De facto, nos dias de hoje, sobretudo com a aprovação da nova divisão administrativa de Angola, notamos que houve aqui um acrescimento de 18 para 21 as províncias e estamos a falar basicamente de aproximadamente 300 municípios. O que literalmente implica ou vai implicar maior despesas do Estado, sobretudo com o pessoal, não é? E vai implicar também, de alguma forma, aqui digamos assim, o aumento ou então mais postos de trabalho, porque são novas províncias que vai requerer novos serviços de administrativo, entre outros serviços a serem prestados. Mas nós continuamos a entender que a resolução dos problemas, sobretudo das necessidades primárias da população, não passa necessariamente para ou pelo aumento do número de províncias no país. Por isso é que durante algum tempo foi notável a discussão, sobretudo com aquilo que tem a ver com a implementação das autarquias locais, justamente que seria uma das soluções para resolver de facto aquilo que são as nossas necessidades. Ou seja, teríamos autarquias em que os representantes ou os líderes, não é, seriam eleitos diretamente pelo povo e a estes deveriam prestar as suas contas. Isto traria maior proximidade do poder governativo, do poder central, sobretudo com a população, aquilo que chamamos de governação de proximidade, o que de alguma forma nos permitiria resolver, entre aspas, aqui, mas conhecer a fundo
aquilo que são os reais problemas da população. E aí sim, conhecendo a fundo, estaríamos em condições de facto para resolvermos aquilo que são os seus problemas. Então nós continuamos a entender que com a nova divisão administrativa do país, isto de alguma forma não resolve aquilo que são os nossos problemas, muito pelo contrário. Apesar de que ela vai criar aqui, e ela acontece justamente devido à população ou então à densidade demográfica e permitindo também maior proximidade, sobretudo, da população com os serviços e através do poder político ou poder central, mas não resolveria de todo aquilo que são as necessidades primárias da população. Por isso é que nós continuamos a primar na tecla que é necessário que haja, sobretudo, a implementação desse pacote autárquico, não é, que vai permitir com que os representantes ou os governantes possam ser eleitos diretamente pelo povo e em convivência com o povo. Isso permitiria com que estes governantes conheceriam de facto a fundo ou de perto aquilo que são as suas necessidades e que de alguma forma possibilitaria a sua resolução. Muito obrigado. Falou que com o aumento do número de municípios e de províncias, naturalmente, isso acarreta para os fundos públicos mais despesas. Exatamente. E também não resolve de per si a necessidade das populações. Sim. Eu faço a mesma pergunta ao nosso ambientalista e líder associativo. Do ponto de vista prático, concorda que a divisão, o aumento de mais províncias, o aumento de mais municípios ajudaria a resolver o problema das necessidades prementes da população, ou isso agravaria, não é, mais ainda a questão das assimetrias a nível da gestão e da administração pública? Ok, eu sou de opinião que quando o Estado é presente, quando o Estado está próximo às comunidades, há maior probabilidade de resolver os problemas básicos da comunidade, como a questão do saneamento básico, a questão do acesso à água, a questão da educação. Portanto, eu acredito, porque eu sou um cidadão otimista, acredito que o Estado próximo às comunidades, próximo aos cidadãos, próximo aos munícipes, facilita de alguma forma que os serviços chegam a estas comunidades. Portanto, acredito que esta aproximação vai facilitar o desenvolvimento dessas comunidades, porque, sobretudo nessas províncias que foram alvo desta divisão, como por exemplo o Mochico, eram províncias do Quanto Cubango também, eram províncias que eram muito extensas do ponto de vista do território, e muitas das vezes a administração do Estado não chegava nas populações que de fato necessitavam. Portanto, eu acredito, sou um homem de boa índole, de boa fé, e o Estado é uma pessoa de bem. Eu acredito que com esta aproximação vamos ter como consequência o desenvolvimento dessas localidades, dessas comunidades. Muito obrigado. Doutor Giovanni, nosso acadêmico, o que tem a dizer sobre a questão? Obrigado. Primeiramente, agradecer à produção pelo convite que foi formulado. Quanto a essa questão, eu tenho a dizer o seguinte: a divisão política administrativa foi uma decisão necessária por parte do governo atual. Digo isto por quê? Digo isto porque as leis são criadas normalmente em função do desenvolvimento da sociedade. Então, a mutação social influencia na criação de leis. Então, essa nova divisão política administrativa foi necessária, porque verifica-se que o exemplo concreto da província do Mochico. A província do Mochico é uma província extensa, e fazendo uma análise, a província do Mochico ou a província de Luanda sai 11 vezes a província do Mochico. Então, a província do Mochico é mais grande com relação a Luanda, mas Luanda, a nível populacional, é maior que o Mochico. Tem maior densidade populacional. Maior densidade populacional, obrigado.
Mas, em função da província do Mochico ser uma província grande e as populações estão assim distribuídas e os serviços não chegam muito próximos às populações, então essa divisão política administrativa vai trazer a aproximação dos serviços públicos à população, vai, de certo modo, digo isso no cômputo geral, que vai diminuir as assimetrias regionais. Também, por sua vez, essa divisão político-administrativa traz uma grande vantagem, que será o maior nível de empregabilidade, sendo que vão ser criadas novas estruturas, e verifica-se, né, aqui na nossa sociedade, é uma sociedade constituída, né, por muitos jovens desempregados e quadros. Temos muitos quadros o e índice muito grande, não são empregados. Então, com essa nova divisão político-administrativa vai trazer muitos benefícios para a nossa sociedade e é uma decisão louvável do nosso Estado. Muito bem. Quero dizer exatamente. Bom, a Angola, a partir do ano de 2010, aprova a Constituição vigente, que institui o Estado de Direito, que reside no povo a sua soberania, não é? Através da eleição direta e participativa dos seus responsáveis, dos seus líderes, e traz pela primeira vez a institucionalização das autarquias, nos termos do artigo 217. A questão que nós colocamos é, as autarquias, e disse o Dr. Higino na sua intervenção, uma das questões que se coloca para a sua implementação é a questão da dificuldade financeira orçamental de alguns municípios. E nós saímos de 164 para 326. Quer dizer que temos um rácio de mais 162 municípios. Será que essa questão não vai aumentar mais despesas que seriam evitadas com a implementação das autarquias, ainda com 164 municípios? Essa questão fica jogada ao nosso painel e quem se sentir confortável pode então falar sobre a questão. Okay. Bom, eu vou abordar um pouco. No início da minha intervenção, eu disse que com a implementação da passagem de 18 para 21 províncias, nós basicamente estaremos a engordar de alguma forma aquilo que são as despesas do Estado. É só repararmos que para o orçamento geral do Estado para o ano de 2025, ela vai situar-se em torno de 34 bilhões em termos de receitas e despesas. 50% disso vai para o pagamento? Exatamente, 50%, como sempre, nos últimos anos, tem sido direcionado para o pagamento da dívida pública. E grande parte dessa despesa que o Estado vai ter será justamente com o pagamento do pessoal da função pública. Ok? Eu concordo que, de facto, de alguma forma, com o surgimento de mais 3 províncias, de alguma forma vai trazer alguma empregabilidade. Mas nós estamos numa economia de mercado, ok? Em que o Estado não pode ser o maior empregador. Infelizmente, se nós olharmos para a nomenclatura, para o tipo de economia híbrida, que eu chamo de economia híbrida que nós temos, o Estado continua a ser o maior empregador desse mercado. E não pode ser assim. Porque se o Estado continua a ser o maior empregador na nossa economia, vamos continuar a ver que o Estado, a maior parte da despesa vai continuar a ser para o pagamento do pessoal, ok? E esta questão da resolução dos problemas da população, ela pode muito bem ser resolvida com a implementação das autarquias locais. Ou seja, nós continuaríamos a manter as 18 províncias e, de alguma forma, daríamos autonomia em alguns municípios para, por si só, resolver aquilo que são os seus problemas. O que acontece no modelo atual, que é o modelo que eu chamo de modelo vertical? Ou seja, a ordem sai de cima para baixo. Se, por exemplo, uma ponte estraga em Bulatembo ou qualquer Bulatumba ou qualquer uma outra localidade, para resolvermos ou então para solucionarmos esse problema, a ordem vai ter que partir do poder central. Ou seja, escreve-se uma carta para o poder provincial, este por sua vez direciona para o poder central, para Luanda, e aqui de Luanda
manda, só faz a ordem de saque para resolver os problemas que estão nessa mesma localidade. Mas com as autarquias, dando autonomia basicamente aos municípios, às províncias, sobretudo, este problema poderia ser muito bem resolvido. Ao invés de nós esperarmos por uma resposta do Poder Central, nós localmente poderíamos resolver esse problema. A questão das assimetrias, independentemente de termos dividido entre aspas aqui, acrescentarmos mais 3 províncias, ela de alguma forma não será resolvida. O que vai acontecer aqui com a implementação ou acréscimo de mais 3 províncias é simplesmente a aproximação dos serviços. Nós vamos conseguir de alguma forma aproximar os serviços da população ao poder central. De alguma forma serão aproximados. Mas em termos de infraestrutura, basicamente não será uma grande mudança. O que é que vai acontecer? Vai se construir, por exemplo, uma administração local, do município, do governo provincial, e estou em crer que acima disso não passa, porque vamos continuar dependente do poder central. Porque as verbas vão continuar a sair do poder central para depois serem distribuídas para as demais províncias, no caso mais 3 províncias, o que de alguma forma vai limitar a resolução, ou mesmo de alguma forma limita a autonomia dessas localidades. Então são coisas que com as autarquias poderíamos sim muito bem resolver, mas pronto, o governo decidiu que temos que aumentar mais 3 províncias. E mais 162. Exatamente. Vamos ver o que isso depois vai dar. No essencial, quais são as atividades ou as funções principais que devem ser desenvolvidas pelas administrações locais? Eu antes de... Porque o caro deputado Osvaldo acabou de falar no seu discurso que com o acréscimo de mais municípios haverá proximidade dos serviços, haverá maior empregabilidade. E a questão que eu coloco é: quais são as atividades principais da administração local? Porque o que se passa? Hoje, o que a gente vê é os órgãos locais e centrais do Estado. Nós temos as administrações e temos os órgãos centrais. Quem nomeia o administrador é o governo da província. Quem nomeia o governo da província é o presidente da República. Está tudo centralizado. E a questão que eu coloco é: quais são as funções que essas administrações realizam? E, do ponto de vista do cumprimento daquilo que é a Constituição da República, nos termos do artigo 21, que são os deveres do Estado, a questão é: será que as administrações têm cumprido com essas tarefas? Eu acho que o deputado Giovanni pode abrir o artigo 21º da Constituição para vermos quais são os deveres do Estado em relação ao cidadão e vermos se de forma prática essas administrações têm cumprido. Pode fazer. Artigo 21º tem como epígrafe tarefas fundamentais do Estado. Exato. Constituem tarefas fundamentais do Estado angolano o seguinte: a linha A, garantir a independência nacional, a integridade territorial e a soberania nacional. A linha B, assegurar os direitos, liberdades e garantias fundamentais. A linha C, criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. A linha D, promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. A linha E, promover a erradicação da pobreza. A linha F, promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. A linha G, promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório e gratuito nos termos definidos por lei. A linha H, promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A linha I, efetuar investimentos estratégicos massivos e permanentes no capital humano com destaque para o desenvolvimento integral
das crianças e dos jovens, bem como na educação, na saúde, na economia primária e secundária e noutros setores estruturantes para o desenvolvimento autossustentável. A linha J, assegurar a paz e a segurança nacional. A linha K, promover a igualdade entre o homem e a mulher. A linha I, defender a democracia, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos e da sociedade civil na resolução dos problemas nacionais. E a questão que eu coloco persiste, as administrações, enquanto representantes do poder do Estado, nas suas circunscrições administrativas, têm cumprido com esse papel? Existe o combate à pobreza, à igualdade, ao cuidado pelas questões sociais, pela saúde, pela habitação. As administrações, de forma prática, têm cumprido com esse papel? Não, vou com a senhor deputado Osvaldo, por favor. Eu acho para ser coerente, existe muita dificuldade. A administração cumpre, mas não cumpre cabalmente. Nós, por exemplo, temos escolas a nível dos municípios, por exemplo, temos escolas, temos hospitais, mas estes serviços, do ponto de vista do seu funcionamento, muitas das vezes funcionam de forma deficiente. Portanto, muitas das vezes falta recurso para ter uma boa utilização ou uma boa utilização a nível dos municípios desses serviços. Relativamente ao combate à pobreza, existe um programa de combate à pobreza, que a dotação orçamental, penso que são 25 milhões de kwanzas, mas não é suficiente. A questão que nós devemos refletir é uma cabimentação orçamental suficiente no sentido de dar uma resposta cabal a esses problemas, porque as atribuições estão aí. O que existe é insuficiência financeira para dar resposta a estas atribuições e esses problemas que as comunidades apresentam. Mas, do ponto de vista das atribuições, a Constituição, o colega leu muito bem, existem, está no papel. Agora, do ponto de vista prático, há uma deficiência. Isso aqui é a verdade. Agora, há uma deficiência. Sim. Agora, eu queria fazer um comentário relativamente à questão da concentração. Já lá vamos. Sim, okay. Concentração do poder. Okay. Já lá vamos. Mas a questão que não se quer calar é, com a questão do aumento de municípios, o poder, ele continua a ser concentrado ou descentralizou-se? Bom, pode? Sim. Relativamente a essa questão, de forma direta ou de forma mais abrangente, o poder desconcentrou-se. Mas se formos a ver na prática, o poder estará concentrado. Por que é que eu digo isso? Então, desconcentrando o poder, significa dizer que vamos continuar a ter os mesmos problemas? Essa questão tem assim um pouquinho complicada, mas eu ainda quero ressalvar que existem já uma tendência dessa desconcentração do ponto de vista prático. Por exemplo, temos a questão do simplifica. O que é desconcentração do poder? É tirar algumas atribuições do poder central para os municípios. O órgão subalterno. Sim, os municípios. Eu dou um exemplo aqui do Simplifica. O Simplifica, por exemplo, os alvarás, hoje por hoje, já é possível tratar um alvará numa administração. Já anteriormente não existia. Não era possível. Era tudo a nível central ou a nível provincial. Então, existe um esforço de algumas atribuições estão a ser passadas a nível dos municípios. Agora, não basta só dar essas atribuições, mas, repito, cabimentar financiamento suficiente para que as administrações
tenham pujança para dar a resposta nos problemas dos munícipes, ou seja, das comunidades. Partilha da mesma opinião, senhor deputado? Sim, eu partilho da mesma opinião. O que existe, na verdade, é essa desconcentração, ela cinge-se naquilo que tem a ver em termos administrativos, ok? Se outrora, há algum tempo atrás, por exemplo, para tratar alguns documentos, simplesmente dependia-se do poder central. Hoje em dia já pode-se depender do poder local, da administração, entre outros elementos. Mas a verdade é que o que os municípios, as províncias estão a precisar, de facto, é também essa desconcentração ou descentralização, não só administrativa, mas como também financeira, ok? As províncias precisam ter autonomia financeira. Por exemplo, hoje em dia, e disse muito bem o deputado aqui de painel, existem políticas, sobretudo em função daquilo que são as atribuições fundamentais do Estado, a erradicação da pobreza, entre outros elementos. As administrações recebem ou são cabimentadas anualmente ou mensalmente, se não estou em erro, em torno de 20 milhões de kwanzas para resolver alguns problemas. E existe também um outro programa que vem para combater a questão da pobreza, que é o Kwenda. Se olharmos para todos esses programas... De transferência monetária. Exatamente. De ponto de vista prático, eles não funcionam. Não se combate pobreza dando dinheiro às pessoas. Porque o que é que vai acontecer? Vamos lá, existe aqui um contrassenso. Hoje em dia fala-se do ordenamento territorial, sobretudo estamos a tirar algumas pessoas da Zunga, etc, etc. Em função da nossa educação financeira, em função da nossa literacia financeira, em função do fraco nível de educação da população, o que acontece? O Estado dá em torno de 8.500 kwanzas a essas pessoas. O que as pessoas fazem? Adquirem produtos. Onde é que essas pessoas vão vender os seus produtos? É justamente na Zunga. O que acontece depois? Vem outra vez o Estado, por via das administrações... Faz a apreensão desses produtos. Exatamente. Depois não se dá, não se sabe, não é? Não é declarado. Exatamente. As pessoas vão continuar a ser pobres. O Estado vai continuar a gastar. E em contrapartida não vai tirar essas pessoas da pobreza. Se criarmos, de facto, outros programas que, de alguma forma, incentivam a empregabilidade, de alguma forma, incentivam a autoformação, incentivam, sobretudo, outros elementos que, de alguma forma, vai permitir às pessoas não comprar diretamente mercadoria depois para ir vender na praça, mas, de alguma forma, criarem projetos que, de facto, possam impactar na vida da comunidade onde vivem, vamos ver que mais pessoas podem sair do desemprego, da pobreza. Se eu dou-lhe formação, por exemplo, para como administrar um determinado negócio ou como gerir um determinado negócio, a tendência é que tu possas criar um projeto ou um empreendimento. E criando um empreendimento, basicamente, vais acabando empregar 2, 3, 4 mais pessoas, ok? E se dá-te dinheiro, 8.500 kwanzas, a tendência é comprar uma coisa que depois tu mesmo vais acabar aí parando na rua, depois vem outra vez o Estado por via da administração municipal fazer a apreensão desses meios. Então vamos continuar num ciclo giratório em que basicamente não vamos resolver os problemas da comunidade. Então é preciso que haja também essa descentralização, não só administrativa, mas como também financeira, em termos de, vamos lá, outros elementos que de facto possam agregar aos municípios, às províncias, que por si também possam resolver os seus problemas. Senhores deputados, quando olhamos para a questão da concentração, estamos a dizer que o poder residindo na mão de uma pessoa, baixando para os demais. Exatamente. A questão que eu coloco é preferível que sejam mais pessoas a administrar para melhor responder às demandas e necessidades comunitárias, ou devemos continuar com o poder concentrado numa superestrutura que depois pode causar hipertrofia e dificuldades adensadas no atraso da capacidade de resposta das comunidades? Porque quando nós olhamos hoje para o panorama mundial, não é? A nível dos Estados democráticos de direito, não é? Que é o nosso caso, o nosso país, Angola é um Estado de direito, um Estado democrático, a participação do povo no voto não pode ser um mero exercício. O ideal é que o povo participe da administração.
participe da tomada de decisões. E, no fundo, o entendimento que se tem, quer do ponto de vista doutrinário, quer do ponto de vista da lei, esta questão das autarquias é um direito constitucional que permite ao cidadão participar na vida pública, na tomada de decisão. Quando olhamos, por exemplo, para o atual panorama que vivemos, e vai continuar a ser assim por conta da concentração do poder, porque quem vai nomear os governadores dessas 3 províncias que foram criadas será o Presidente da República. Os governadores vão nomear os seus administradores, pessoas da sua confiança, que o povo não conhece. Muitos deles não conhecem a comunidade. Os projetos que vão ser criados não atendem às necessidades da população. Será que é isso que se pretende? Repara, de repente estamos numa comunidade que não tem escola, não tem hospital, e a gente acorda e vê que está a se fazer a construção, por exemplo, de um balneário comunitário. É o que se pretende? Os caros deputados não acham que o ideal seria permitir o povo participar na gestão da res, da coisa pública, de forma permanente? Atualmente, no atual contexto que temos, os cidadãos têm participado da administração local? Está lançada a opinião. Ok, muito obrigado. As autarquias permitem a participação do cidadão nas comunidades, mas atualmente, falo por experiência própria, porque sou líder associativo, existem mecanismos de participação do cidadão na sua comunidade. Por exemplo, nós temos a figura do orçamento participativo. O que muitas das vezes existe é a questão do interesse também do cidadão com os seus problemas locais. Por outro lado, existem já até leis no parlamento relativamente às autarquias. Acho que para finalizar o pacote, acho que falta 2 ou 3 leis. Existe entre os partidos maioritários um impasse. Existe aí um impasse. Mas, da última vez que eu estava informado dessa matéria, que existe uma iniciativa legislativa da UNITA que até querem fundir com uma outra do MPLA. Portanto, nós estamos a caminhar para as autarquias. Mas, repara que as autarquias não são a varinha mágica para resolver todos os problemas. São necessárias, são muito importantes, mas não são a varinha mágica. Dou um exemplo concreto de Moçambique. Moçambique já está institucionalizada as autarquias há algum tempo. Mas, comparando do ponto de vista das condições macroeconômicas entre Moçambique e Angola, é uma questão que nem podemos comparar. Então, é preciso nós avançarmos para as autarquias, porque vai devolver direitos, vai permitir a maior participação do cidadão nos problemas públicos, na coisa pública, mas, repito, a autarquia não é a varinha mágica. Precisamos avançar, sim, para as autarquias, mas temos que investir nas infraestruturas, investir no capital humano e criar aqui um mecanismo do ponto de vista de atração econômica ou investimento naquelas comunidades, naqueles municípios que do ponto de vista econômico ainda estão muito aquém. Portanto, é preciso investir em políticas públicas. Falou muito bem do Quenda. O Quenda em si, que é a transferência monetária, não é de todo mal, porque o Quenda é uma espécie de uma roupagem do Bolsa Família no Brasil. O problema é que, no meu ponto de vista, o problema é que o valor atribuído para as pessoas no Quenda é que é um valor irrisório. O problema é este. Mas o objetivo, a essência assim, do Quenda não é de todo negativo. O erro está no valor atribuído, que é muito baixo, e está inflacionado.
Sou deputado Higino. Hoje, o cidadão participa da administração pública com a divisão administrativa que temos agora, aprovada pela Lei 14/24. Esse cenário será possível ou não? Bom, se olharmos para os tempos atuais, o cidadão de alguma forma começou a participar naquilo que são as decisões ou da tomada de decisões de algumas questões públicas, mas este impacto ainda não é tão relevante, sobretudo para resolver alguns problemas. Porque o que é que acontece muitas vezes é que mesmo até a sociedade civil, as organizações que muitas vezes são convidadas, sobretudo para a auscultação, para a resolução de alguns problemas, são organizações, são pessoas escolhidas a dedo. Esse é o grande problema, nós temos essa dificuldade. Mas se permitirmos que efetivamente a população como tal, aquelas pessoas que estão diretamente ligadas às comunidades, aquelas pessoas que conhecem profundamente os problemas das populações, da população, possam de alguma forma participar em algumas tomadas de decisões, sim, nós vamos resolver determinados problemas. Isto é um facto. Existem organizações, por exemplo, a Igreja Católica, Caritas de Angola, enfim, são N organizações que estão situadas em várias zonas ou vários municípios, aquelas em que os serviços básicos do Estado não chegam. Essas organizações conhecem a fundo os problemas dessa população. Por que não lidar ou falar diretamente com essas pessoas? E nós dissemos aqui muito bem, o novo governador, por exemplo, que vai ser impulsado, ou que foi impulsado para uma das províncias, às vezes chega, não conhece a realidade local. Nem sequer vai residir na província. Exatamente. Apenas vai trabalhar. Exatamente. E eu vou dar nem vou citar o nome, também nem vou falar do país, mas é onde eu vivi, em que o embaixador simplesmente não vivia lá, vivia na França. Mas era embaixador de Angola em um determinado país, mas não residia no país. Como é que o embaixador vai conhecer os problemas dos angolanos residentes nesse país? Não tem como. É difícil conhecer. Então, o mesmo vai acontecer para algumas das províncias, essas províncias que foram aqui acrescentadas. É que o governador, não conhecendo diretamente os problemas locais, cria infraestruturas que não resolvem de alguma forma os problemas, as necessidades. Não atendem aos anseios. Exatamente. Então, nós continuamos a falhar nesse quesito. Portanto, é preciso que a resolução hoje exista um processo de inclusão que seja mais abrangente, que de facto procura auscultar aquelas pessoas que conheçam os problemas ou os reais problemas da população. E aí sim vamos começar a ver que muitos desses problemas vão ser resolvidos. De facto, as autarquias não é a varinha mágica. Sim, nós concordamos que não é a varinha mágica para resolver todos os nossos problemas, mas de alguma forma pode ajudar a resolver alguns problemas ou muitos problemas que nós enfrentamos atualmente. Portanto, por isso é que eu continuo a defender que, mais do que aumentar o número de províncias ou o número de municípios ou províncias, vamos olhar sobretudo com este pacote autárquico, com os olhos de ver como uma das possíveis soluções para de facto resolvermos os problemas de Angola. E o que existe aqui, se calhar, é falta de vontade. Olha que nós já começamos a falar das autarquias faz 15 anos. Nós 2010. Exatamente, nós continuamos há 15 anos que estamos a andar. Continuamos a marcar passos há 15 anos, algo que poderíamos resolver se calhar em 2, 3, 4, 5 anos. E nós continuamos já há 15 anos a falar das autarquias. Deu muito bem o exemplo de Moçambique, que Moçambique também existe as autarquias, mas independentemente tem os problemas que tem. Muitas das vezes o que acontece não é a materialização das políticas ou das leis, a falta de vontade das pessoas. Por mais boa que uma lei seja, por mais boa que uma política, uma estratégia seja, se as pessoas não tiverem de facto vontade, comprometimento de fazer as coisas andarem, as coisas não vão andar. E nós temos aqui essa questão de como é que eu diria, honestidade. Muitas vezes falta-nos honestidade de resolver nossos problemas. E nós temos essa ideia de que quando uns falam aquilo que a gente não quer ouvir, são nossos adversários, são nossos inimigos. Não.
Não podemos partir por essa ideia. Angola é de todos nós, todos somos filhos de Angola, estamos aqui de facto para poder, de alguma forma, emprestar o nosso cérebro para o desenvolvimento dessa terra que nos viu nascer. Então, se buscarmos, olharmos para a ideia de todos nós, ou de cada um de nós, como parte integrante do desenvolvimento desse país, de facto vamos ver que o país vai entrar em bons caminhos, vai entrar nos carris e vamos começar a marcar passos rumo ao desenvolvimento. Doutor, nosso caro deputado Giovanni, Sim. qual é a grande joia das autarquias que a gente não encontra no atual governo concentrado? Qual é a grande joia das autarquias que a gente não encontra no governo concentrado? Porque quando olhamos para as autarquias, é desconcentração. Exatamente. Descentralização do poder. Essa é a questão correta. Quando olhamos para as autarquias, olhamos para a descentralização. Porque autarquias, no fundo, é a gestão do poder local, autônomo. Quem elege o autarca? Quem forma as questões, os planos diretores e atividades de implementação dos municípios? E quem faz isso no atual sistema que temos é o sistema de desconcentração. Ok. Quanto a essa questão, eu tenho a dizer o seguinte. A primeira questão é quem é que elege o autarca? Exato. Sendo que a desconcentração do poder e o poder vai residir no povo. Aí é descentralização. Descentralização. Aí é Desconcentração, sim, desconcentração. descentralização. Descentralização. Exato. Ok. Quem vai eleger os autarcas é o próprio povo. Aí será a vontade do povo. E o autarca vai prestar contas ao povo. Exatamente. 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 E como bem disse o nosso colega do painel disse que os nossos governantes são apontados a dedo. E quando se verifica aqui ou se levanta a questão das autarquias, essa questão de indicar ou alguém que vai governar, esquece-se automaticamente. O povo é que vai dirigir, é que vai formar as políticas, vai dar as ideias do que será necessário, no caso a ocupação, né, no caso. O povo é que vai decidir o que é necessário, o que deve melhorar, quais são os problemas que aquele meio sofre. No entanto, dessa forma fica mais fácil resolver os problemas do povo. E por outro lado, essa nova divisão política administrativa foi criada essencialmente com o objetivo de fazer um ensaio. Não, ensaio, acho que não é o termo correto, ensaio, mas com o objetivo de modernizar e, de certo modo, fiscalizar em partes menores o território. Por quê? Porque a província de Luanda era, não vamos dizer que era uma província muito extensa, mas assim que foi dividida, acredito que vamos verificar a maior administração, melhor administração. Por que eu digo isso? Porque é difícil, e esse exemplo, eu quero trazer aqui o exemplo de casa. É difícil gerir uma casa com muita gente. E essa divisão assenta-se nesse exemplo que eu dei. Como? Se é difícil gerir uma casa com muita gente, então, esse exemplo assenta-se nessa divisão, no sentido de que o país é grande e as administrações não têm contato direto com a população que está aí nas zonas mais rurais. E com essa nova divisão vai aproximar e vai poder estudar, entender quais são os problemas daquele povo e, de certo modo, resolver. Porque onde não há intervenção do Estado, não se verifica quase nada. E é mais um arranque ou mais uma alavanca para o atraso do desenvolvimento. Mas com a implementação dessa nova divisão, acredito que, eu estou expectante que vai trazer muitos benefícios, porque vai se
vai se governar partes menores, no caso a província de Icolo e Bengo, e vai se governar partes menores, a província do Cubango, Mochico Leste. Então, quanto a essa questão que foi levantada, tenho a dizer isso. Antes mesmo que eu passe a palavra ao caro deputado Osvaldo, eu pergunto ao nosso deputado Gino, que também é economista, a Lei 285/19, que aprova a questão do orçamento participativo, é uma lei que, de forma genérica, é conhecida por todos os cidadãos? Não, de facto não. Nós temos essa dificuldade, sobretudo de literacia. Nós somos um povo que tem dificuldades de ler, nós somos um povo que tem dificuldades de investigar, nós somos um povo que tem dificuldades de acompanhar questões inerentes ao país. Nós somos um povo, de alguma forma, que não estamos, digamos assim, mergulhados aqui, entre aspas, em questões que são relevantes, que possam, de facto, ou a gente possa constatar as soluções, problemas que possam impactar diretamente nas nossas vidas. E nós, insistentemente, continuamos a dizer que o sistema, sobretudo de ensino, de alguma forma, deve ser revisto. Deve ser revisto no sentido de que muitas questões que são tratadas a nível do Parlamento, muitas questões que de alguma forma impactam ou podem impactar positivo ou negativamente nas nossas vidas ou no nosso modo de viver, poderiam ser tratados na escola, desde tenra idade. Vou dar um exemplo. Recentemente, a semana passada, nós tivemos num debate televisivo em que o BNA trouxe a público dados que são alarmantes, onde o BNA, segundo o BNA, diz-se que 70% da população angolana não tem cultura de poupança. O que é grave, de facto é muito grave. Se não temos cultura de poupança é porque de alguma forma não aprendemos na escola. E o que consta do orçamento participativo? Na verdade, o orçamento participativo é aquele orçamento que de alguma forma as pessoas tenham noção de cabimentação de algumas verbas, valores que de alguma forma podem ajudar a resolver os seus problemas e possam opinar também de facto relativamente naquilo que tem a ver com os seus problemas. Não, olha, para esta área nós precisamos disso, tem que ser aquilo. E por isso é que nós falamos aqui do envolvimento da comunidade em si na resolução dos problemas administrativos ou dos problemas municipais. Então, como não há esse envolvimento, a lei está lá, existe, as pessoas não conhecem, não sabem quais são os elementos ou os pressupostos relevantes que estão dentro dessa lei, como podem participar. Infelizmente, essa é a questão. Deputado Osvaldo, disse que o Estado é uma pessoa de bem e isto estamos todos de acordo. Penso que não há nenhuma dúvida. Sim, não há dúvida. O Estado é uma pessoa de bem. Temos que reconhecer isso. Existe alguma ineficácia no cumprimento daquilo que são as políticas públicas e a implementação daquilo que são as tarefas fundamentais do Estado. A título de exemplo, é uma questão direta. O deputado Osvaldo conhece pessoalmente o administrador da sua administração administrativa? Conheço. Pessoalmente? É minha amiga, conheço. Conhece? Sim. É um privilégio. É um privilégio. Não, é um privilégio. Não é um privilégio. Não, mas já chego lá. Sim. Conhece pessoalmente? Conheço. É amiga. É minha amiga. Muito bem. Sim. Na sua opinião, fica muito mais fácil prestar contas a quem vive o problema e a quem você serviu, ou prestar contas a quem está distante e só recebe o relatório? Logicamente que é a pessoa que está lá no local vive o problema, porque dizem que os olhos não veem, o coração não sente. Muito bem. O doutor Osvaldo acabou de asseverar que a administradora do seu município conhece pessoalmente e é sua amiga. Sim. Já participou de alguma reunião de balanço de contas da administração? Não tive oportunidade, já fui convidado várias vezes, não tive oportunidade, mas vou dizer uma coisa muito importante. Nós temos que deixar de ser povo e ser cidadão. Muito bem. Yeah.
peço que a produção faça um corte disso. Temos que deixar de ser povo para ser cidadão. O cidadão tem direitos e deveres. De fato. O cidadão vai exigir, assim como também é exigido. O que acontece na nossa realidade, infelizmente, a maioria da população é povo. Mas isso também... Deixa-me só terminar. Mas isso também é a sua própria parte. Sim, exatamente. Deixa-me só terminar. Isso tem que ver com a qualidade do Do ensino. ensino, que é por passado. isso é que eu falei de literacia. Deixa-me só mesmo terminar. Siga, por favor. Ninguém vai lhe dar o seu direito a ser de mão beijada. Isso em qualquer realidade, no Brasil, nos Estados Unidos. O cidadão é que tem que ter uma cultura de exigir. Eu, há 5, 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás ou 10, quando estava a terminar o ensino médio, fazer ciências sociais, era muito crítico à governação. Mas a partir do momento, há 3 ou 4 anos atrás, decidir participar ativamente nos problemas da minha comunidade, de certa forma, comecei a entender os meandros das políticas públicas e da administração local, na minha circunscrição. O que acontece é que nós esperamos tudo. Não podemos esperar tudo. Nós temos que ir atrás dos nossos direitos. Se a administradora não está a fazer, nós vamos exigir a administradora. Se a administradora não tirou o lixo, nós vamos à administradora. Não, a administradora, vivo no bairro da Sapu, no distrito da Sapu, nós temos um problema grave de saúde pública relacionado com lixo. Sua Excelência, por favor, temos que trabalhar para essa solução. E temos que participar. Sua Excelência, vamos programar uma atividade de limpeza um final de semana. Vamos a participar. Agora, nós não podemos ficar sentados, desculpa lá, no nosso cadeirão e criticar, não, corrupto, a administração trabalha, mas não, nós temos que envolver. Porque quando nós se envolvermos nos problemas da nossa comunidade, nós vamos ter fundamentos para criticar, nós vamos ajudar a resolver os problemas. Muito bem. É isso, essa cultura que deve se desenvolver. Deixar de ser povo e passar a ser cidadão. Mas a cidadania, ela também tem os seus requisitos. E a cidadania é um direito, não é? Natural. Quando a gente nasce num Estado, a gente ganha o direito de nacionalidade. Com a nacionalidade, nós temos a cidadania, que são os nossos direitos. Não é assim? Esses direitos precisam ser ensinados, precisam ser transmitidos, precisam ser passados, que eles depois geram a questão do sentimento do amor à pátria, do patriotismo. Sim. E esse patriotismo, muitas vezes, ele também tem uma base educativa, valores. Isso não é só passar o livro e deixar. Exatamente. É valores, referências. E por isso é que eu fiz aquela pergunta propositada, se conheço o administrador da sua circunscrição administrativa. Sou cidadão ativo. Eu vou fazer a mesma para os outros. Sou cidadão ativo. É um privilégio. Não conheço o cidadão ativo. Seu administrador? Sinceramente, não. Não, pois. Sou administradora, não conhece. Estás a ver? Eu também sou um cidadão ativo e também não conheço. Não conheço. Não é questão de ignorância, mas se calhar aqui falta, digamos assim, algumas reuniões, alguns simpósios, algumas palestras, algum encontro, sobretudo com a comunidade onde eu vivo, para que de facto nós possamos conhecer aqueles que de alguma forma não estão a administrar a coisa pública. E estivemos aqui a falar, a questão da... Desculpa só um segundo. O doutor sabia que pode escrever para ter uma audiência com o administrador? O doutor sabia? Sabe quanto? Então nós temos que ter iniciativa. Vamos entender. Sabe quantas vezes já escreveu? O problema é esse. O cidadão tem que ter iniciativa. Estamos a olhar aqui para a atividade administrativa, é que existe, infelizmente, um câncer na administração pública, de que muitas vezes os serviços intermédios não permitem que a comunicação chegue à superestrutura. Exatamente.
E se o administrador fosse nomeado pela população, ele deveria ter a preocupação de auscultar, de ir atrás do povo, de confirmar se a sua proposta eleitoral está a ser cumprida e executada na prática. Mas como não é o povo que lhe vota, não é o povo que lhe coloca lá, ele tem uma nomeação direta, que muitas vezes pode ser por conveniência, pode ser por amiguismo, aqui estamos no campo das hipóteses, mas na questão autárquica, estamos a ver a questão da meritocracia, do conhecimento das necessidades prementes da comunidade. E ele vai atrás. Ok. E já vamos chegar lá. Sim. Agora, o que eu quero que os 3 deputados aqui no painel respondam é: nós, a nível dos estados, nós temos as leis supranacionais e temos as leis infranacionais. Qual é a lei supra que temos a nível do nosso estado? Naturalmente é a Constituição da República. Sim. E a Constituição da República de 2010, ela já traz a questão da implementação das autarquias. E hoje a gente vê, e foi dito aqui pelo deputado Osvaldo, que é um deputado otimista e tem o nosso respeito por Só isso. me resta otimismo. Foi dito aqui, assim, pelo nosso deputado, que realmente as autarquias não é uma variável mágica que vai trazer solução. Mas as autarquias respeitam o cumprimento da Constituição. Sim. O que se passa hoje, e aquilo que é a minha leitura, não é que essa discussão se tornou uma luta antagônica, que foi arrastada para o campo político. E ao levar-se essa disputa para o campo político, violam-se direitos fundamentais dos cidadãos. Repare, eu, por exemplo, moro no município de Viana e há coisa de 15 dias eu, de repente, me deparo com um dístico na minha comunidade, edificação de um centro de formação. Mas é uma localidade que não tem escola, que não tem hospital, que temos graves problemas de segurança pública, temos dificuldades em acessos e eu estou a ver um centro de formação. É o que se pretende. Tendo a questão das autarquias, todos os projetos são inscritos e consignados no projeto diretor anual. E o município sabe o que é que vai acontecer. E a questão que eu coloco é, essa morosidade que nós temos é por conta das dificuldades financeiras? É por conta da falta de estruturas sociais para receber as autarquias? Ou por uma questão de vontade política? Ok, permita-me. Primeiro, é um consenso, penso que é um consenso entre nós que as autarquias permitem a participação e a inclusão do cidadão. Eu penso, é um debate, a questão das autarquias, a aprovação do pacote é uma questão política. É uma questão política e falta, repito, falta de vontade política e falta de um debate aturado entre os dois oponentes relativamente a estas questões para promover um consenso nestas matérias. Porque o que nós observamos atualmente é luta de egos, são egos. Sabe? Ninguém quer ceder. O problema é este. Agora, relativamente à questão que mencionou sobre o dístico do centro, eu só diria o seguinte: a qualidade da execução das políticas públicas tem muito a ver da qualidade do cidadão ou então do município, a nível da participação. Ora, se acordei e encontrei um dístico, eu como um cidadão ativo, eu vou procurar saber a administração. Então, o que é que se passa? A administração tem o dever de informar e eu como cidadão tenho o direito de ser informado. Será que é isso que acontece na prática? É isso que devia acontecer. Não acontece porque nós não exigimos.
Estás a ver? Nós aqui temos uma prática de é um medo. Osvaldo, qual é o fim da administração? Porque quando olhamos para a divisão administrativa, estamos a falar administração. Sim, sim. E qual é o fim da administração? Logicamente que é realizar o cidadão. A administração é para realizar o cidadão. Satisfação do público, sim. Das pessoas que são administradas. Sim. Mas também o cidadão deve participar nesse processo. Ou seja, antes de se conceber um projeto, é preciso se ir lá na comunidade e auscultar a comunidade e saber o que é necessário ser feito para a satisfação dessa comunidade. Muitas vezes o centro que foi criado não era necessidade emergente do povo. Exatamente. Se aí tem ausência de escola, hospital, então centro, o que é que o centro está a fazer aí? Acho que não era necessidade do povo e devia se ver essa questão. Eu passo a mesma questão ao deputado Gino. Olhamos para a questão da divisão administrativa e já fizemos referência, podemos citar de novo, que é a Lei 14/24 de 5 de setembro. Essa lei é uma lei nova, porque antes dessa lei foi aprovada uma outra lei em 2016, que é a Lei 18. Em tão pouco tempo, nós temos mudança de duas leis. Porque nós temos, por exemplo, alguns distritos que na Lei 18 deixaram de ser municípios, passaram a distritos. Agora na Lei 14 voltaram a ser municípios. Alguns, né? Em tão pouco tempo fez essa questão, essa mudança de leis. Mas estamos na pendência da questão da implementação das autarquias, que é uma questão do poder local. Eu pergunto ao deputado Gino, dificuldades financeiras, falta de vontade política, ou também infraestruturas sociais? Bom, dissemos aqui no princípio que há 15 anos que continuamos a marcar passos, não é, para a implementação das autarquias. O que quer dizer que este período, ou de lá para cá, nós tivemos tempo suficiente, não é, para podermos construir infraestruturas que atendam à necessidade das autarquias. Ponto. Falta aqui também alguma vontade política. Sim. Falta isso, devemos reconhecer que falta alguma vontade política e parece que ninguém quer ceder. Conforme disse, é uma questão de egos, não é? Um não cede, o outro também não cede. Mas conforme eu disse, devemos aqui encontrar um denominador comum que de facto possa engrandecer o pacote, que de facto possa permitir que se tire do papel e coloquemos em prática, não é, as autarquias locais. E é bem verdade que não resolve todos os problemas, mas é um caminho para resolvermos os problemas. Agora, a questão de implementação de projeto, ou encontrarmos alguns dísticos, sobretudo em comunidades onde vivemos, é dever da administração, sobretudo municipal ou mesmo até local, fazer uma auscultação ou então, digamos assim, uma reunião com os munícipes, justamente para dar a conhecer daquilo que vai se fazer em uma determinada localidade. E o cidadão, falamos aqui muito bem, e o deputado aqui disse da qualidade, a implementação de alguns projetos recai muito sobre aquilo que é a qualidade do cidadão. Se nós entrarmos para a questão da qualidade do cidadão, vamos voltar outra vez naquilo que é a qualidade do próprio sistema do ensino, ok? Porque muito daquilo que nós vivemos, muito daquilo que nós somos também, em parte, é fruto do sistema de ensino que nós temos. Porque nós temos um sistema de ensino que, por exemplo, não incentiva o cidadão ou o estudante a questionar. Nós somos meros estudantes que simplesmente estamos aí na sala para receber, não é, conteúdos ou conhecimento, e simplesmente nos limitamos a reproduzir aquilo que nos passaram e nunca questionamos. É um problema grave. Isso não é só a nível do ensino básico, até nas próprias universidades. O estudante ou o cidadão atual não tem cultura de questionar. Então, tudo isso faz parte do próprio sistema de ensino. Se melhorarmos o sistema de ensino, sobretudo, vamos ver que a qualidade do cidadão, do tipo de cidadão que se pretende, também pode melhorar. Porque não basta só nós termos um sistema de ensino, não sabemos exatamente qual é o perfil de entrada, qual é o perfil de saída que queremos para o cidadão. Que tipo de cidadão nós queremos formar daqui a 10 anos?
não se sabe exatamente que tipo de cidadão é que nós queremos formar. Então, aqui também podemos, sobretudo, resolver algumas questões. Mas a questão das autarquias é, sobretudo, também falta de vontade política, não simplesmente falta de estruturas, porque tivemos tempo suficiente para construirmos, mas falta aqui alguma vontade política e questões de ego têm dificultado essa implementação. Deputado Giovanni, comunga da mesma opinião? Sim, como da mesma opinião, que é o fato de ser falta da vontade política, porque infraestrutura nós temos e tempo de criar infraestrutura tivemos. Angola não é independente de hoje, Angola já é independente há muito tempo. 49 anos. E eu entendo que seja mesmo falta de vontade política. Porque se houvesse vontade política, muita coisa devia mudar e muitas questões que abrangem a sociedade no cômputo geral deviam ser resolvidas, mas por falta da vontade política está como está. Por falta de vontade política. Exatamente. Deputado Osvaldo, quer acrescentar alguma coisa no que disse? Já acabei de citar que a questão da vontade política também é um problema que está a travar a roda para avançarmos com as autarquias, mas não só, não podemos esquecer que é preciso desconcentrar para descentralizar. O que a lógica atual do nosso executivo é que está desconcentrado. As leis que estão na nossa Assembleia são um indicativo desta lógica. Qual é a grande dificuldade para a descentralização? São as infraestruturas, sem dúvida. Mas com a criação de mais municípios, não vai se criar mais infraestruturas? Sim, é isso que eu disse. Estão a desconcentrar para descentralizar. Estão a desconcentrar nesse preciso momento. Exato. Vai-se construir várias infraestruturas e posteriormente vão descentralizar. Vamos chegar às autarquias. Muito bem. Esta é a minha opinião e é a leitura que eu faço. Agora, se é a realidade, aí é outro debate. Ou a lógica, se esse é o pensamento do nosso executivo, também é um outro debate. Mas, na minha forma de pensar, a leitura que eu faço, como observador da nossa cena política, esta é a interpretação que eu tenho aqui a partilhar com. Daqui a 3 anos vamos estar outra vez. 3, 5 anos vamos estar outra vez a falar disso. Vamos chegar. Temos que ser otimistas. Vamos chegar lá, não tem como. Nós quando olhamos para a questão das autarquias, então é consenso nesse Parlamento que uma das grandes dificuldades da sua implementação é, de per si, a falta de vontade política. Sim. Estamos unânimes nessa questão. A falta de vontade política dos atores políticos. Não é só do partido da situação. Não, estamos a falar atores políticos. Políticos, sim. Porque aqui Vamos a generalizar. Há um debate antagônico de narrativa. Sim. E nos debates de narrativa, cada um quer ter razão em relação ao outro. Sim, se há acusação, por isso, vamos dividir aqui o que mal pelas aldeias. A responsabilidade não é só, repito, a responsabilidade não é só do partido que suporta o executivo. Uhum. O maior partido da oposição ou na oposição também tem a sua cota à parte nessa questão. A questão da educação, a questão do saneamento básico, a questão da saúde, a questão da segurança, a questão da habitação, a questão da empregabilidade. Todas essas questões são responsabilidades da administração governamental. É assim? Governativa. A questão que se coloca é as autarquias, e eu gostaria, como o deputado Giovanni tem a sua Constituição, abrisse, por favor, só para termos uma ideia, o artigo 217 da Constituição e olhasse para o número 3 do artigo 217, que ele fala sobre a questão da melhor distribuição das finanças públicas, por exemplo, a questão da melhor alocação dos insumos agrícolas. Uma das questões que hoje a gente coloca muito
em pauta e sobre a mesa é que para resolvermos o problema da Angola temos que apostar na diversificação da economia. E para diversificar a economia é preciso haver produção, é preciso haver investimento. A agricultura precisa ser financiada. Será que as administrações têm financiado os agricultores familiares, os agricultores de subsistência, para ajudar o combate à fome e outras questões? O deputado leia só e depois vou querer que os 17, epígrafe e autarquias locais, número 3. A lei define o patrimônio das autarquias locais e estabelece o regime de finanças locais, tendo em vista a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias, a necessária correção de desigualdades entre autarquias e a consagração da arrecadação de receitas e dos limites de realização de despesas. Atualmente, nós temos visto isso a nível das administrações, mas uma solução que as autarquias poderiam trazer, de acordo com aquilo que nós vimos na Constituição. Acho que uma outra administração, sim, de alguma forma tem apoiado, não é? Sobretudo os produtores locais. Eu sei que a administração do Benfica, se não estou em erro, concretamente a zona do Ramírez, não é? Há agricultores, sobretudo aqueles familiares, que de alguma forma tenham recebido alguma coisa. Não é algo que é, digamos assim, muito relevante, sobretudo para aquilo que se pretende, mas é um passo que se começou a dar. Agora, a questão do desenvolvimento econômico, sobretudo, diversificação da economia, desenvolvimento do país, ela passa sobretudo pela intervenção, ou pode passar sobretudo pela intervenção de todos os atores fundamentais econômicos ou os atores econômicos locais. Recentemente, tivemos, o ano passado, tivemos a implementação do plano à pecuária, não é? Que é um plano... Hoje nós ainda temos o plano AGEL, exatamente, o plano agral, ok. Temos muitos planos. Exatamente. É um projeto, não é, que incidia simplesmente para os grandes agricultores, ok? E nós fomos batendo na tecla que fosse necessário que o projeto fosse mais inclusivo, que olhasse também para os pequenos produtores, porque esses grandes produtores recebiam verbas ou financiamento por via do BDA, não é? Que depois, em função de vários requisitos, tinham acesso a essa linha de financiamento, e nós defendemos que era preciso que o plano se estendesse também para os pequenos produtores, porque são estes produtores, os pequenos produtores, que muitas vezes lidam diretamente com aquela população vulnerável, não é? Portanto, quando estamos a falar de grandes produtores, estamos a falar daqueles produtores que têm fazendas, que têm megas infraestruturas, que depois, através do grupo Carrinho, a sua produção é captada, que depois é escoada diretamente. Exatamente, é captada diretamente, que depois faz-se a distribuição para os centros. Mas aqui, os pequenos produtores também, de alguma forma, poderiam ser levados em conta, porque esses lidam diretamente com aquelas populações que são vulneráveis. Se olharmos para essas zonas que eu acabei de citar, Ramírez, entre outros, onde nós encontramos esses pequenos produtores, muitas vezes mesmo em pequenas escalas, não é? Eles vão produzindo e fazem chegar os seus produtos até a mesa da família, e muitas vezes também acabam empregando outras pessoas. Então, se tiver... Para que os nossos telespectadores saibam, a nível das administrações, quem responde por essas questões? Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia de... Temos administradores de área social. Os administradores de área social geralmente têm resolvido as questões de âmbito social, que tem que ver com a assistência do negócio, sustentabilidade, por aí adiante. Por isso é que, no princípio, disse aqui, mais do que dar verba diretamente às pessoas através do programa Quenda, que se criasse aqui programas de formação, que se pudesse empoderar de facto as famílias, porque nós só vamos resolver em grande parte o problema da pobreza e da miséria no país empoderando as famílias, porque conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder, tem autonomia. E eu posso, através do meu conhecimento, eu posso gerar riqueza, posso gerar renda para outras pessoas, e não dando dinheiro diretamente às pessoas. Como líder associativista, líder associativo e ambientalista, deputado Osvaldo, olhando para a nova lei que nós temos das áreas administrativas, no essencial, ela atende às necessidades do povo,
ou tem alguma recomendação que gostaria de deixar para os nossos telespectadores de relevo para que possam exercer de facto a sua cidadania e não sejam simplesmente povo, conforme acabou de citar na sua intervenção? Por favor. Ok, a intenção do executivo é boa. Isso precisa ficar claro. A intenção é boa e é louvável. Agora, é preciso que, do ponto de vista prático, as populações no seu dia a dia sintam esta nova divisão administrativa. E, reitero, sejam cidadão ativo. Não vamos esperar que o administrador ou o governador está aí e vai fazer tudo. Os nossos problemas do dia a dia, se haver falha por parte do administrador municipal, nós vamos bater a porta do administrador, vamos dizer: administrador, está errado aqui, podemos fazer isso. E vamos participar. Temos que começar a participar. Temos que ter o hábito de trabalhar em conjunto para defender os interesses das nossas comunidades. É isso que nós temos que ter em mente. Vou passar agora a palavra ao deputado Giovanni, assim, em certa conclusão, olhando para a atual lei da divisão administrativa de Angola, que vantagem a gente encontra, existem algumas recomendações que quer deixar para os nossos telespectadores e também para os administradores que certamente vão ter acesso ao nosso debate, por favor, em relação à nova lei. Quanto à nova lei, a questão que não foi colocada, a iniciativa é boa, a iniciativa é muito boa do Executivo, porque a lei diz essencialmente modernizar e, de certo modo, otimizar a gestão política do território, mas e também vai trazer muitas vantagens, que a principal vantagem é a aproximação dos serviços públicos à população e também a distribuição de riquezas, mas a lei foi criada num momento, posso dizer que errado. A lei é boa, mas foi criada num momento errado por conta da situação que o país atravessa. É uma situação deprimente, mas o que eu tenho a dizer, eu recomendo para os futuros administradores o seguinte: comprometimento, mas entrega naquilo que é a gestão da coisa pública. E também esperamos, de certo modo, que essa nova política possa se efetivar ou possa ser concretizada da melhor maneira possível, porque o cidadão, ou seja, os administradores só estarão lá porque existem cidadãos. Então, tenho a dizer essencialmente isso, ou essa é a recomendação que eu deixo para os futuros administradores. Deputado Gino, mesma questão. Ok. De facto, uma das vantagens é esta proximidade dos serviços ou da população com os serviços centrais, muito em função daquilo que é o equilíbrio demográfico, sobretudo que pretendemos ou que começou a se verificar nessas zonas. Mas eu sou daqueles que continuam a pensar que não era necessariamente nós aumentarmos o número de província para podermos aproximar alguns serviços da população. Acredito eu que com a implementação, ou se resolvêssemos esse impasse, esse ego existente atualmente entre os autores políticos, não é? Para a implementação das autarquias, teríamos resolvido estes problemas que vêm pautadas ou plasnadas na nova lei da divisão administrativa do país. Mas ainda assim vamos crer, vamos dar benefício da dúvida, sobretudo, e dar o tempo para de facto constatarmos se aquilo que nós tomamos hoje como decisão de facto vai impactar positivamente no nível ou na melhoria do nível de vida dos munícipes, da população, de uma forma geral. E conselhos é que Angola é de todos, somos filhos dessa terra e temos que aprender a ouvir as ideias dos outros, não é?
Não pensarmos que nós simplesmente temos o rei na barriga e simplesmente aquilo que nós falamos é que está certo, o que os outros falam não está certo, e quando os outros falam ou têm uma opinião diferente da nossa, basicamente são nossos inimigos. Não. Todos nós estamos aqui, as ideias que nós vamos transmitir ou passar é sempre para o engrandecimento, é sempre para a melhoria da qualidade de vida da população, para o desenvolvimento do país. E pronto, vamos dar tempo para de facto verificarmos se aquilo que nós implementamos hoje valeu a pena ou não. Muito obrigado aos nossos convidados. A ação governativa é dirigida essencialmente para os cidadãos. A nível das municipalidades, os administradores não administram para si, administram para o povo ou para a população da circunscrição que está sob seu controle, que está sob seu domínio, e todas as ações realizadas pela administração podem ser fiscalizadas pelos munícipes. Os munícipes devem exercer o seu direito, que é um direito constitucional, de reclamação, de fiscalização, mediante pressupostos próprios, que é de inscrição de cartas, reclamação junto à administração. E quando não for bem sucedido, porque muitas vezes também isso acontece, hoje existe em Angola uma instituição vocacionada para fiscalizar os atos da administração pública, que é o IGAI, que é uma instituição com técnicos capacitados, preparados para fiscalizar os atos. Então, não havendo resposta a nível interno, a nível das administrações, os cidadãos podem fazer chegar as suas reclamações a nível do IGAI para, junto dessas administrações ou junto desses servidores públicos, porque no fundo os administradores são servidores públicos, para que possa se repor à legalidade. Portanto, as leis estão para ser cumpridas por todos, como bem disseram aqui os nossos deputados. Nessa altura, também foi entendimento comum dos nossos deputados que é necessário que se dê maior atenção às causas prementes da população, que é a questão do combate à pobreza, do combate à fome, a questão da segurança pública, a questão da educação, porque para termos um cidadão consciente é preciso ter uma educação de qualidade. Então, o nosso apelo para os novos administradores que vão tomar posse, que devem trabalhar pensando na causa pública, pensando nas necessidades dos administrados e não simplesmente pensando em agendas pessoais. Foi esse o nosso debate de hoje. Esperamos que de alguma forma possa trazer um valor acrescentado ao seu conhecimento enquanto cidadão. Deve exercê-lo de forma plena. Recomendamos também que os nossos concidadãos precisam conhecer melhor os seus direitos, ler a Constituição da República. A Constituição da República é um documento que se incide para nós e constam os nossos direitos e garantias fundamentais. O poder é do povo, o povo deve ser servido, o povo transfere o seu poder para os políticos. Então, quer os nossos políticos que estão a nível do parlamento, os fazedores de opinião, é preciso haver consenso para que a lei seja cumprida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue a seguir as nossas páginas. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok e também no Facebook. Entre em contato com a nossa direção comercial para fazer publicidade dos seus serviços, para nos ajudar a crescer, e nós queremos crescer com os nossos telespectadores. Muito obrigado e vamos contar com os deputados mais vezes aqui no nosso Parlamento. Muito obrigado. Terminamos. Obrigado. Antes de terminarmos esta sessão, nós vamos ter que repetir o slogan daqui do nosso canal, que é um canal jovem. Nós estamos a mover-se para o futuro. Então, quando eu dizer sede digital, nós vamos dizer de forma uníssona: movemos-te para o futuro. Olhando para a câmera, sede digital, Movemos-te para o futuro. Sede digital, Movemos-te para o futuro. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado. Okay. Senhores deputados, podem se sentar. Muito obrigado. Muito obrigado.